Bom dia. O dia já começou para mim, já saí, já fiz minha caminhadinha matinal, já me preparei para vir aqui conversar um pouquinho com vocês. Hoje eu gostaria de falar com vocês sobre um assunto que me veio à mente. Esse assunto é felicidade. Por que é tão difícil para algumas pessoas ser feliz? Era para ser tão fácil. Ser feliz era para ser uma coisa natural. Porque a gente, quando chega aqui nesse planetinha, a gente vem limpo, como uma folha em branco, livre de qualquer vestígio, qualquer rascunho de sensações e sentimentos limitantes. Claro que cada um vem com as suas características próprias. Eu tenho minhas próprias características, você tem a sua. E isso é maravilhoso, porque faz com que as pessoas sejam diferentes, com que nós sejamos diferentes. Isso é sabedoria divina. Então, cada um tem as suas inclinações, tem as suas vocações, e isso faz com que a gente se complete. Mas, no decorrer da vida, a gente vai começando a provar das coisas, das experiências, vai começando a sentir com mais intensidade os sentimentos. E alguns deles parece que começam a levar as pessoas a adquirirem certezas, crenças que as limitam. Muitas vezes é porque elas ouvem dentro da sua própria casa, das pessoas que a amam, coisas que não são boas, que não são legais. E aí essas coisas começam a entrar na mente, na cabeça, aos pouquinhos, e pode ser determinante. Isso pode ser determinante para a forma como alguém vai encarar, enfrentar e viver a vida. Olha, eu não sou nenhuma alienada não, tá? Eu não estou falando que a gente não vai fechar os olhos para as dores do mundo, para as pessoas que sofrem, os animaizinhos que sofrem, para o que tem, sabe? De tudo que não é legal no mundo, não é nada disso não. Mas nada disso pode ser suficiente para tirar de você a capacidade que você tem que ter para ser feliz. Você já imaginou concentrar as energias no negativo, no que não é bom na vida, na existência? Não. A minha proposta aqui é falar sobre concentrar as energias, o que há de bom no mundo, no que há de positivo no mundo. Senão seria uma coisa alienada. Eu, pelo menos, eu me sinto muito com causa animal. Cada um tem suas causas. Uns, a causa é o idoso, outras causas é o verde, né? Outros a causa são as crianças, outros são a causa animal. No meu carro eu tenho lá sempre um pouquinho de ração para os animaizinhos de rua. E no porta-malas uma garrafa PET de 2 litros com vasilhas com água. Quando eu passo que vejo um aí, um serzinho desses precisando, eu vou lá e coloco. Mas enfim, eu estou querendo conversar aqui é que a gente precisa concentrar, focar no positivo da existência. Para que aí a gente possa sentir a essência da felicidade. Provar e viver em função da essência dessa sensação que é o sentimento de felicidade. Tá certo? Então vamos continuar. Eu já conheci uma pessoa, claro que eu a conheci criança, e ela foi criada com a avó, e ela cresceu ouvindo coisas da avó dela que eu olhava e eu não achava legal. Eu não achava essas coisas legais porque eu não cresci ouvindo aquelas coisas.
Ao contrário, tudo que eu cresci ouvindo foi exatamente o contrário de tudo que ela cresceu ouvindo. Por exemplo, a avó dela fazia comentários tipo: você não sabe nem sentar direito. Anda direito, você não sabe nem andar direito, anda direito. E ela só sorria. Ela abria aquele sorrisinho assim, como um bichinho fofo, lindo, acuado, e que nutria um sentimento de que vovó vai ficar tudo bem, eu vou aprender a fazer tudo isso. Eu, por outro lado, tudo que fazia, minha mãe achava que era lindo. Claro que quando eu fazia alguma coisa que não era legal, ela mandava eu pegar a chinela para apanhar. Porque lá em casa era assim. Ela batia na gente, a gente tinha que buscar o chinelo para apanhar. Mas para algumas pessoas não é fácil. Não é fácil lidar com crítica. Crescer ouvindo crítica. Porque a tendência natural é acreditar que aquilo tudo é verdade. E que aquilo tudo é muito importante. A ponto de que vai definir se você é melhor ou pior do que alguém. Quando na verdade a gente sabe que ninguém é melhor ou pior do que alguém. Somos todos iguais em importância perante aquele que nos criou. Então eu acho que favorece você ser criado num ambiente, você crescer num ambiente onde você tem orientação, onde você é instruído, é educado, é preparado para conviver com as pessoas, com outras pessoas, para sair, ir para o mundo lá fora e começar a se relacionar com as pessoas, com os primeiros amiguinhos, passar a ter os melhores amiguinhos, os melhores amigos, pessoas com as quais você vai se socializar, aí você vai começar a namorar. Tudo isso vai ter um nível de influência sobre como você vai enfrentar, como você vai vivenciar essas coisas, como eu vou ser como amiga, como eu vou permitir que as pessoas me tratem como amiga, que tipo de homem eu vou me relacionar, eu vou namorar, eu vou me relacionar, eu vou escolher para casar. Aquele que eu tenho na conta de que é uma pessoa ideal, ou se eu não sou tão boa assim, é isso que eu mereço. É isso que eu mereço ter. Porque a pessoa cresceu acreditando que não era tudo isso. Então, ao contrário, outras pessoas que tiveram sorte, a sorte como eu tive, de serem criadas ouvindo que você é maravilhosa, é linda, é perfeita, que você é tudo de bom, que você é inteligente. Eu nunca fui tão inteligente assim, mas eu cresci ouvindo isso. Isso fez com que eu desenvolvesse autoconfiança. Isso fez com que eu não me abalasse facilmente com as críticas que eu pudesse ouvir de alguém. Seja a nível de amizade, de amigo, ciclo de amizade, ou de um relacionamento, um namorado que eu tivesse. Mas o fato é que ser feliz não era para ser uma coisa difícil. Não era para ser complicado, era para ser um processo, era para ser uma vivência natural, um processo que a gente atravessa, né? Na jornada da nossa vida, a gente vai vivendo e a gente vai atravessando por todas as fases e vai se sentindo bem com a gente mesmo. E aí que entra a questão. Eu acho que para você se sentir feliz, você precisa se sentir bem com você mesmo. Se você não estiver se sentindo bem, dificilmente você vai estar se sentindo feliz. Expectativas. Eu acho que é muito difícil ser feliz colocando expectativas em cima das pessoas, sejam elas pai, mãe, irmãos, vizinhos, amigos, companheiros de trabalho, namorados. É muito difícil você achar que pode ser feliz colocando todas as suas fichas, as suas preciosas fichas, nas pessoas. Essas preciosas fichas que você tem, que lhe foram dadas desde o começo da sua jornada,
elas têm que ser investidas em você mesma. Cuidando de você, se tendo como prioridade, vai fazer com que você esteja pronta para viver nesse mundo e se relacionar com todas as pessoas e com todo tipo de pessoa da melhor forma possível. Isso não vai isentar você de sofrer porque uma amiga te magoou. Isso não vai isentar você de sofrer porque o homem que você amava te deixou. Isso não vai isentar você de ter frustrações pela forma como você foi criada por seus pais. Porque os seus pais, eles são o que são. Eles não são o que você gostaria que eles fossem. Que fossem. Sem querer ser redundante, mas já sendo. Então só cabe a você respeitá-los hierarquicamente. Mas nunca depositar as suas fichas, a sua felicidade ou a falta dela, neles. Porque, na verdade, quando a gente se torna capaz de fazer as nossas próprias escolhas, normalmente isso vem com a maioridade, toda e qualquer pessoa está isenta de qualquer tipo de responsabilidade sobre nós. Mesmo antes dessa autonomia vir com a maioridade, a gente já desenvolveu a consciência necessária para saber que tudo o que diz respeito aos nossos sentimentos estão sob nossa responsabilidade. É preciso entender que a gente não pode permitir que ninguém nos fira, nos machuque, nos fira de morte. Por quê? Simplesmente porque ninguém deve fazer isso com ninguém e porque devemos evitar problemas maiores a médio prazo, no futuro. Porque coisa ruim puxa coisa ruim, assim como coisa boa puxa coisa boa. Então, felicidade é uma coisa que tem tudo a ver com amor próprio. E ter amor próprio não é ser egoísta. Não é ser uma pessoa que não tem capacidade de olhar para a dor e o sofrimento do outro. Sabe? Teve um momento na minha vida que eu não vou precisar ficar falando disso, de coisas tristes, porque eu sou contra falar de coisas tristes, eu sou a favor de falar de superação, em que eu tive o seguinte pensamento: eu preciso sobreviver. Alguém precisa estar vivo para cuidar de tudo. É disso que eu estou falando. Proteção. Mesmo que às vezes se proteger exija que nós façamos decisões duras, sabe? Façamos coisas que a gente não gostaria de ter que fazer. Isso é se proteger, isso é proteção. É tomar conta de si, porque você sabe sobre o seu limite, você sabe até onde você pode ir. Quando a gente não tem consciência sobre o nosso limite, até onde a gente pode ir, a gente pode se ver de frente, se encontrar de cara com a finitude, com a morte espiritual ou física. Então é preciso ter essa consciência, porque se você entrar pelo corredor, pelo caminho, a trajetória que te leva à morte espiritual, que é aquilo que vai fazer com que você desanime, com que você caia na descrença de que o mundo não vale a pena, de que as pessoas não valem a pena, de que nada vale a pena, eu não vejo graça em nada. Então, se você percorre esse caminho, é porque o teu espírito está quase desfalecido. E ressuscitar um quase desfalecido
Não é uma coisa simples, é meio complicado. Requer muito investimento. Graças a Deus é possível fazer isso. Mas para evitar chegar até aí, é preciso se proteger, para que você tenha condições de continuar tomando conta de você e dos outros que você ama. Então a felicidade passa muito por você olhar para você e valorizar o que você tem de melhor. O que você tem de melhor? Quais são as suas qualidades? Eu te pergunto, quais são as suas qualidades? Quais são as suas virtudes? Tem outra coisa que eu queria te perguntar também. O que você gosta de fazer? Quais são as coisas que você gosta de fazer? Você tem dado atenção a isso? Você tem deixado de fazer essas coisas? Se por um momento na sua vida você não teve condições de fazer o que você gostava de fazer, ou você teve que sair de um caminho que você estava seguindo por questão de outras prioridades que você foi, entre aspas, forçada a ter, mas nesse momento da sua vida, depois de tudo isso, de tudo que aconteceu, das coisas que você abriu mão em prol de algo maior, mas nesse momento, será que você não pode se voltar para você e ver o que você pode fazer em relação a aquela pessoa que você foi e que você sabe muito bem o que gostava de fazer, o que a deixava feliz em fazer? Será que você não pode fazer? Você tem certeza que não dá mais para fazer? Olha, eu já conheci uma pessoa que abriu mão do sonho de fazer uma faculdade porque casou e logo teve filho, engravidou e logo teve filho. Então ela percebeu naquele momento que a prioridade dela tinha que ser a casa, o marido e a criação dos filhos. Mas quando esses filhos já estavam crescidos, criados, crescidos, formados, encaminhados na vida, ela com mais de 60 anos foi fazer faculdade. Ela não desistiu do sonho, ela poderia ter deixado para lá. Era um sonho de um adolescente, de uma jovem. A vida estava boa, vivia bem financeiramente, vivia bem com o marido, os filhos todos bem-sucedidos. Mas ela não esqueceu do sonho. É disso que eu estou perguntando a você. Você esqueceu do sonho? Se você esqueceu, lembra. Lembra porque ainda dá tempo. Sim, ainda dá tempo. Eu conheci uma pessoa que o sonho dela era conhecer Paris. E durante alguns anos da vida dela, na verdade foram 2, nem foram tantos anos assim. Naquele tempo, nos anos 90, que era muito difícil, ela trabalhou, assumiu todas as responsabilidades dela com o lar, com a vida dela, nunca esqueceu que para ser feliz tem que cuidar do lazer, tem que cuidar da espiritualidade, tem que cuidar das suas relações com a família, com os amigos, tem que ter tempo para o namorado. Ela nunca esqueceu de nada disso. Mas ela tinha um sonho, conhecer Paris. E ela trabalhou 2 anos, todos os meses, deixando aquele pouquinho de dinheiro reservado numa conta para que um dia ela pudesse ir a Paris. Se fosse hoje, seria bem mais fácil alcançar esse sonho, ser feliz indo a Paris. Porque da minha cidade mesmo aqui, Fortaleza, a gente tem voo direto para Paris hoje. Várias capitais importantes do mundo, inclusive Paris. E ela foi. Chegou um dia em que ela viu que ela tinha o dinheiro para as passagens e para a hospedagem. E é incrível porque antes mesmo
momento chegar, ela já havia se inscrito no curso de francês, porque fazia parte do sonho dela. Sonho, concretização de sonho é felicidade. Tentar se comunicar em francês com as pessoas. E ela foi. Ela foi. Então, a felicidade é estar em paz. A paz é o ingrediente principal para se estar bem, para se sentir feliz. Então, se você perceber em um pequeno e rápido momento que você está entrando em uma relação, seja ela qual for, de amizade, ou de namoro, ou de trabalho, que vai cobrar um preço muito alto de você, que vai te confrontar, te colocar em confronto com as suas crenças, com os seus valores, o que você entende por ética. Então, já sai logo dessa situação, porque algumas consequências naturalmente vão vir, que vão interferir na sua paz. E paz é felicidade. A felicidade é você estar atento ao que você pode ter de bom das pessoas. Como dizia minha mãe, minha filha, não existe ninguém totalmente bom nem totalmente ruim. Mas vamos nos concentrar nas pessoas que nos cercam objetivamente, né? Família. Eu costumava dizer, e não tomem isso como algo que vocês tenham que pensar também, porque eu tive uma família muito complicada, e graças a Deus, nem toda família é, que eu pensei que a gente tem que procurar tirar o que é melhor das pessoas. A minha mãe dizia, minha filha, não existe ninguém totalmente bom nem totalmente ruim. Então que você tenha esse olhar para a sua família, que são as pessoas que estão mais próximas a você. Quando você olhar para elas e ver que tem aquela coisa, aquela situação, aquela característica nela que você detesta, mas procura olhar o que ela tem no outro lado. O que ela tem de bom, porque ela tem. Então acalma teu coração aí. Acalma teu coração no que há de bom nas pessoas que te rodeiam, na sua família. Porque eu garanto uma coisinha para você. Eu te digo uma coisa que é verdade, acredita em mim. Aquilo que você odeia hoje no seu irmão, na sua irmã, amanhã pode virar pó. Pode simplesmente virar pó. Porque a verdade é que todos nós nos desenvolvemos. Alguns num processo mais lento, outros num processo mais rápido. E aí, aquela coisa que você detestava no seu irmão, que faz você brigar com ele, faz com que você se estranhe diariamente, no futuro não vai querer dizer nada. E o que vai ter acontecido é que vocês perderam muitos anos de boa convivência, baseada na falta de tolerância. Então, felicidade é olhar para o outro, olhar para as pessoas que estão próximas a você e as que também não estão, para a sociedade, né? Para o seu grupo de amigos, com um olhar de generosidade. Sabe, você também tem defeitos. E eu espero que as pessoas olhem para você com essa generosidade, tendo como prioridade as qualidades que você tem, que elas sabem que você tem. Então, eu acho que felicidade também passa pela questão de ser generoso, passa pela questão do olhar generoso. Quanto menos se julga, menos generoso você é, sabe?
Então, se eu tivesse que falar mais alguma coisa sobre felicidade olha para você, procura viver aquilo que você tem de verdade, que é o presente. Valoriza o seu presente, a sua vida como ela é hoje. Porque olhando para o que você é hoje, para a vida que você tem hoje, com carinho, com gratidão pelo que se tem, você pode ir além, você pode conquistar aquilo que você acredita que te falta, mas sempre com um olhar carinhoso e generoso para você mesmo. Olha para você, cuida de você, porque, na verdade, quem cuida da gente mesmo somos nós mesmos. Ninguém vai fazer por você o que você precisa que seja feito. E isso não é porque as pessoas sejam ruins, é porque existem coisas que são realmente individuais. Há coisas que só nós podemos fazer por nós mesmos, ninguém mais pode. Então olha para você com carinho. Não se julga tanto. Ah, eu queria ser melhor nisso, naquilo. Tenha generosidade com você. Tenha compreensão com você mesmo. Você às vezes é tão compreensivo com outras pessoas. Por que você não pode ser compreensivo com você mesmo? Então, tenha amor, muito amor por você mesma. Cuide de você. Tenha sempre um plano para alcançar aquilo que você tem na conta que é muito importante para você. Desenvolva esse plano, alimente, cuide, siga esse plano até alcançar. E quando você alcançar, começa tudo de novo. Alimenta outro sonho e começa a correr atrás desse novo sonho. Porque a vida é isso, é nunca deixar de sonhar. Movimento é atitude, é vontade de viver. Cuida do seu lado profissional, cuida do seu lado espiritual. As coisas precisam andar juntas. Não tem como separar essas duas coisas. Uma vai complementar a outra, porque muitos problemas que as pessoas atravessam, que nós atravessamos, tem a ver com a questão material, financeira. E tudo que você for conquistando, vibra. Uau! Sinta essa alegria por ter dado o primeiro passo, o segundo, o terceiro, até alcançar aquele objetivo, para depois você seguir em frente, tendo outro objetivo, e outro, e outro, e outro. Que aí o seu coração vai estar ocupado. Vai correr menos risco de você ter qualquer tipo de vazio interior. O que eu quis dizer, na verdade, foi: vai ter menos riscos de existir algum vazio dentro de você e desse vazio ser preenchido por coisas, por sentimentos que não são legais. Foi isso que eu quis dizer. Sua mente não vai ter espaço para vazio nenhum, não. Porque você vai estar tão atento, você vai estar vivendo a vida, saboreando a vida em todas as suas etapas, fases, que não vai ter espaço para vazio. E ser feliz é isso. É você aproveitar o percurso. Ser feliz não é você chegar. Chegar em algum lugar, todo mundo vai chegar. A gente só não sabe se é um lugar bom ou ruim. Profissionalmente, ou de nível de relacionamento e suas consequências, vivências. A gente sempre vai chegar em algum lugar. Ah, homem nenhum presta, mas você vai se relacionar. Trabalho nenhum presta, mas você vai ter que ter um emprego. Você vai ter que trabalhar. Então, chegar de alguma forma a gente chega. A questão é como chegar, sabe? É entender que você
não precisa de qualquer coisa, não merece qualquer coisa, porque você se valoriza. Você sabe que você é uma pessoa virtuosa, valorosa, que faz as coisas direitas. E como toda pessoa que faz as coisas direitas merece tudo de bom. O mais importante é o percurso. É no percurso que você vai perceber as árvores, nascer do sol, pôr do sol, nascer do dia, a lua imponente lá no céu, vai apreciando os tipos de vegetações, é no percurso. Se você não tiver a capacidade de fazer isso, você vai perder muita coisa boa. E essa coisa boa não pode ser perdida, seria um desperdício. Eu já conheci alguém que ficou tão obcecado em ganhar dinheiro porque se sentia diminuído perante as pessoas que ele conhecia. E eu acho que isso era muito mais um problema nele do que nas pessoas, que ele investiu toda a energia dele em como ganhar dinheiro e como ser um cara bem-sucedido. E eu passei muitos anos sem ver essa pessoa. Um belo dia eu encontrei com ela, ela me viu. No caso é um homem, ele me viu. E ele correu em minha direção. Não acredito, é você. E eu, na verdade, nem lembrei dele. Fiquei olhando e sorri. Ele percebeu que eu não estava reconhecendo ele. E ele falou: Eu sou Fulano. Lembra de mim? Eu morava vizinho a você. Aí quando ele falou, aí eu, lembrei, sim, lembrei de você. Impressionante. A nossa conversa, eu acho que não chegou nem a 10 minutos. Deve ter durado em 5 minutos. Mas foi o tempo suficiente para ele me dizer o quanto se sentia diminuído, excluído. E dizer que eu vou mostrar para mim mesmo, para as pessoas, que eu vou ser alguém na vida. E hoje, eu moro em lugar tal, você sabe onde é? Não tem aqueles apartamentos, lá sei, eu tenho um apartamento ali. Você mora ali? Você tem um apartamento ali? Puxa, eu conquistei tudo o que queria, mas sabe o que aconteceu? Eu quero fazer churrasco no final de semana e eu não tenho ninguém para convidar. Bom, eu fiquei meio sem saber o que dizer para ele, porque nessa época também eu era meio verde. Se fosse hoje, com certeza eu teria convidado para para almoçar, para a gente poder conversar, para aprofundar sobre isso. Mas naquela época eu não estava preparada para esse tipo de conversa, mas eu ouvi isso daquele rapaz. E eu nunca esqueci isso. Então, se você não entender que as coisas não são a ferro e fogo, que todos os setores da nossa vida têm que ser bem cuidados, sabe? Cuidar do lado profissional, cuidar da sua relação com a família, cuidar da sua relação com a sociedade, com seus amigos, cuidar da sua relação no trabalho, cuidar dos seus sentimentos, prestar atenção que tipo de sentimento você anda alimentando, nutrindo, supervalorizando. Porque quando a gente seleciona o que a gente vai consumir e valorizar, ajuda demais. Se uma pessoa diz que você é feia, você vai ficar o dia inteiro pensando porque alguém te chamou de feia. Você vai supervalorizar um comentário que foi feito por alguém que talvez nem bonito seja, porque te chamou de feia, disse que você era feia. Se você se acha bonito ou bonita, o fato de ter sido chamado de feia ou feio por alguém vai entrar por aqui, vai sair por aqui, você não vai dar atenção a isso, a um comentário tolo e tosco como esse. Então isso é selecionar, sabe? Por outro lado, se alguém diz, caramba, como você é desenrolado, como você é sensível, alimenta isso.
esse comentário que você ouviu de alguém sobre você. Eu sou inteligente, eu sou desenrolada. Escolhe o que você vai alimentar. Escolhe um comentário ruim, isola. Entra por aqui, sai por aqui. Faz de conta que nem ouviu. Faça mais, sorria. Sorria quando ouvir, deixa pra lá. Tem quem me ache linda, tem quem me ache lindo. E o que tiver de bom da vida, o que você ouvir de bom e o que a vida te trouxer de bom, sente, nutre, alimenta, vive. Ser feliz passa muito por isso. Tem um ditado antigo que diz que felicidade são momentos felizes, né? Os poetas já falaram muito sobre isso. E eu acredito que sim, porque a vida, ela não é feita só de momentos felizes. Ou você vai dizer que quando você passa por um momento duro, você está feliz? Não, você está sofrendo, você está aos prantos, você está sofrendo, destruída por dentro. Nem que seja por um momento. Mas a felicidade passa por entender que os momentos difíceis também passam. Assim como os momentos felizes também passam, porque tudo, na verdade, passa. Mas a consciência de que esses momentos são ciclos é que vão fazer com que você saiba lidar melhor com os momentos difíceis, com os ciclos de momentos difíceis. A sua maneira de ver, perceber, enxergar e lidar com os problemas e as dificuldades vai ser diferente de alguém que espera que a vida sejam só flores. É por isso que a gente vê pessoas que enfrentam momentos, vamos lá, desafiadores da saúde. A pessoa está ali sofrendo, está passando por maus bocados e ela ainda consegue sorrir. É porque ela tem essa consciência que a vida é muito mais do que aquele momento. Ela acredita que ela pode ser curada e certamente vai ser. Existem estudos que dizem que as pessoas que têm fé superam esses momentos do que pessoas que não têm crença, fé. Então, quando se tem a consciência de que a vida é para ser vivida, os desafios superados e o que lhe concedido de graça a cada dia que o sol nasce é para ser sentido, usufruído, aproveitado, e que você, cuidando de você, zelando pela sua saúde física, mental e espiritual, quando se tem essa consciência, a felicidade é algo natural, que emana de você. Então cuida disso, cuida da sua saúde mental, física e espiritual. Aproveita cada momento que você tiver de felicidade, de encontro com família, com amigos. Se presenteie, sabe? Aquela viagem que você gostaria de fazer, aquela coisa que você queria muito comprar. Corre sempre atrás disso, de boa, sabe? Porque se você está viva, se você está vivo, é porque a vida conta com você. Ela sabe que você tem muita coisa para viver, para fazer acontecer. Ela tá aí querendo te dar muita coisa, então recebe tudo isso que a vida tá querendo te proporcionar, ainda te dá. Por isso, ela te quer aqui.
Então, não era para ser difícil ser feliz, não. Ser feliz era para ser uma coisa normalíssima. Então, aprenda a ser feliz. Aprenda. Se você não aprendeu, passou a maior parte da sua vida em pânico, sob a batuta das preocupações, eu acho que chega. Você precisa aprender a ser feliz. Invista em leituras, invista em aprofundamento, invista em desenvolvimento pessoal, invista, invista em desenvolvimento espiritual, para que você entenda o que é felicidade na essência da palavra, para que você possa ser feliz, respeitando os seus limites e valorizando as suas qualidades, suas virtudes. Então, felicidade para mim é isso. Eu, particularmente, sou uma pessoa que eu me sinto feliz com as pequenas coisas. Eu aprendi muito com a minha mãe. Às vezes eu ficava pensando o que eu poderia dar para ela de presente no Dia das Mães ou alguma coisa assim, aniversário. Muitas vezes, sabe o que eu dei para minha mãe? Oh, muitas vezes, um par de brincos. Ela amava brincos. Às vezes o par de brincos custava R$ 15, mas ela amava ganhar um par de brincos. Então, as coisas pequenas, simples. Eu acredito que a felicidade está em coisas pequenas, simples. Eu sou muito feliz por acordar de manhã. Eu sou muito feliz por ter minha autonomia, poder cuidar de mim, de poder fazer o que precisa ser feito por mim, sem precisar contar com a caridade, com o apoio de alguém. Eu sou muito feliz por poder sair. Eu já saí da minha casa para ir no shopping para tomar um sorvete. Eu sou muito grata por poder decidir o que eu faço da minha vida, a hora que vou cozinhar, se vou cozinhar ou não, o que eu vou comer, o que eu não vou. Eu sou muito grata por poder dormir na cama que eu durmo, sabe? Então, eu me sinto muito feliz com as pequenas coisas. E eu espero que você encontre a sua felicidade. Felicidade não é uma coisa grandiosa, um sonho. Não. A felicidade é uma coisa simples. Simples. É um sentimento. É uma sensação. Que você descubra isso. Que a felicidade é uma sensação. É aquilo que mesmo quando você está triste, você não está bem, um amigo chega e fala uma bobagem qualquer que foi engraçada e você, quando percebe, sorriu. Naturalmente você deu uma gargalhada. Aí depois você cai em si, puxa, eu gargalhei. Não era para eu ter gargalhado porque eu tô triste. Sabe? É um sentimento. Que você entenda que felicidade é um sentimento. E é um sentimento simples. Seja feliz com as pessoas que você tem, que você sabe que gostam de você. Não se deixa explorar por ninguém, não se deixa magoar por ninguém. Sabe? Risca a faca. Daqui ninguém passa, porque daqui para cá sou eu comigo mesma. Proteja-se, cuide de você com amor, com carinho, com toda a paciência e compreensão do mundo, aquela que você muitas vezes insiste em ter e dar para outras pessoas que talvez nem mereçam. Seja feliz pelo ar que respira. Seja feliz. Felicidade, acredite em mim, está nas pequenas coisas. A gente não precisa perder uma coisa que a gente julgava ser pequena para entender que ela era muito grande. Eu desejo que você sinta
o ar que entra nos seus pulmões, que você sinta a vida. Sentir a vida é felicidade. E aproveite. Aproveita tudo que ela tiver para te dar. Tenho certeza que hoje, com o mínimo de planejamento, você pode ter muitos momentos felizes. Aproveita, aproveita. Vai, vive tua vida. Seja feliz. E quando as coisas tristes vierem, são apenas acontecimentos que todos nós passamos. A gente não é tão diferente assim uns dos outros, não. Nossas dores são comuns. E também gostaria de dizer que aquela garotinha lá que eu falei, que cresceu com a avó, que eu via determinadas coisas que eu não via como interferir, mas que eu, na medida do possível, eu tentei ajudar, cresceu e se transformou numa mulher incrível. Mas por quê? Porque ela focou no positivo da vida. Ela focou nas coisas boas da vida. Ela focou no lado bom da avó dela, que eram muitos. Senão, se ela não tivesse ido por aí, por esse caminho, se ela não tivesse feito essa escolha, ela poderia ter se transformado em uma pessoa frustrada e iria jogar toda a culpa do mundo, dos problemas e das frustrações dela na avó, né? Porque é isso que as pessoas que não conseguem se sentir bem e felizes, que não conseguem se realizar, costumam fazer. É jogar as responsabilidades nas outras pessoas, tirando de si. É um grande erro, não é verdade? A maioria das dores que eu já passei na minha vida, você já provou também. Mas a gente não pode desistir de sentir a sensação da felicidade. Tá tudo aí ao seu alcance, tá bom? Seja feliz. Busque por sua felicidade. Hoje, amanhã e sempre. Lembrando que tudo é construção, que tudo é projeto e que você também está em construção, você também está em desenvolvimento. Estamos todos em construção. Então, vamos ser felizes? Vamos sentir a vida, a essência da palavra felicidade? Vamos optar em ter, em sentir essa sensação? A sensação do sentimento de felicidade? Vamos fazer essa escolha, vamos optar por isso? Vamos fazer o que precisa ser feito? Então, era isso que eu tinha para conversar com vocês hoje. Eu peço, por favor, a gentileza de deixarem um like, se inscreverem no canal. E se puderem fazer algum comentário também, porque isso me ajuda muito. E me estimula. Tá? Então, tenham um bom dia. Fica